São 8 horas, 9 minutinhos. Lembrando que daqui a pouquinho, ainda nesta edição do Jornal Mundo Sua Casa, você vai ter detalhes sobre o incêndio que, infelizmente, né, ocorreu ontem num dos galpões ali do Ceasa, né? Felizmente não houve feridos. Daqui a pouco mais informações ainda nessa edição do Jornal O Mundo em Sua Casa. E agora vamos falar da declaração do ministro de Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, durante a abertura do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Ele afirmou que o governo de Benjamin Netanyahu está promovendo uma punição coletiva contra os palestinos na faixa de Gaza e que o mundo pode estar testemunhando o crime de genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Este foi o primeiro discurso do Brasil depois que Israel declarou que o presidente Lula é persona não grata por comparar a guerra em Gaza com o Holocausto. Silvio Almeida cobrou que Israel cumpra as determinações da Corte Internacional de Justiça para evitar um genocídio. Declarou ainda que a criação de um Estado palestino livre e soberano é a condição para a paz. José Menezes, mais esse posicionamento aí do ministro governista Silvio Almeida, deixa claro que parece que o presidente Lula não está nem um pouco preocupado em se retratar com o que disse. A situação vai só se aflorando, né? Veja bem, você falar em genocídio, você falar em holocausto, você falar em qualquer tipo, né, de agressão mais forte contra um grupo de pessoas, não pode ser inserido nessa questão ali do Hamas. Gente, ali está acontecendo, na verdade, uma guerra entre Israel e o Hamas, o grupo terrorista que tem no seu conceito, no seu propósito, acabar com os judeus. Essa é a verdade. É claro que aqui todos nós lamentamos qualquer morte de civil e tudo mais. Esses civis, inclusive, que estão sendo aí usados como escudo lá por parte do Hamas. O Hamas que coloca lá os seus esconderijos debaixo de hospitais, debaixo de escolas, debaixo de templos religiosos e tudo mais. Então, é uma situação muito difícil para Israel ficar separando, né, essa questão do civil de quem é. Porque o Hamas, por exemplo, não usa uniforme, não tem uniforme do Hamas, assim como tem o uniforme ali dos soldados de Israel. É claro que essa guerra, na minha opinião, ela precisa parar, ela precisa fazer um acordo de paz ali, ela precisa que o Hamas entregasse as armas, entregasse também os reféns que a gente nem sabe como eles estão sendo tratados, né, em toda essa situação. Muito complicado, porque a situação não foi fácil para o povo de Israel, ali no dia 7, né, de janeiro, quando aconteceu toda essa situação, 7 de setembro, aliás, olha aqui de janeiro, né? Quando aconteceu toda essa situação da invasão ali do grupo terrorista Hamas, ali nos kibbutz e tudo mais, matando crianças, matando mulheres, estuprando mulheres, quer dizer, matando o cidadão, metralhando as pessoas que estavam correndo. São cenas terríveis, terríveis. É muito complicado a gente fazer uma análise ali, por um lado só, como o Silvio Almeida está fazendo dessa maneira. Ou seja, ele está falando aquilo que o Lula falou, né? Aquilo que o governo quer falar. Então é muito complicado, eu acho que não poderia ser dessa maneira, não. Eu acho que o Brasil precisa ser um país, como sempre foi, de palavras pacificadoras. O governo tinha que ter palavras pacificadoras voltadas mesmo para essa intenção e não ficar agredindo um lado ali, no caso de Israel, para, de certa forma, proteger a questão ali do Hamas. José, a participação aqui do Walter Emanuel, ele fala: José, o que a Ana está falando, nós somos brasileiros e não somos apaixonados, somos conscientes de que esse governo é corruptos e você tem certeza que o Lula foi eleito igualmente, você tem certeza disso. Opinião do Walter Manuel. Não, aqui a gente não está falando da questão da eleição do Lula, está falando da questão do suporte e do apoio que o Bolsonaro teve nesse chamamento. Ele fez um chamamento aí apenas de 6 dias e conseguiu levar esse número de pessoas para Paulista, né? E a Ana falou sobre a questão do quê? De ele ter um apoio porque ele foi eleito. Claro que ele foi eleito não só pela questão dele, mas a questão também do suporte que ele teve, do MDB, do PSDB e de outros partidos, né? Que integraram, então, essa base aí para a formação desse governo. Então, ninguém está questionando isso. O que a gente está falando aqui é do poder de suporte, poder de levar as pessoas às ruas com o mesmo pensamento, o pensamento de defender alguma coisa. E, nesse caso em si, defendendo a liberdade de expressão e defendendo a democracia. Ana Flávia Rezende, até onde vamos aí? Parece que essa questão mesmo entre, né, o governo do Lula e, ao mesmo tempo,
o governo de Israel parece que não tem data ainda para terminar, né? E aí a gente, quando pensa que as coisas já vão acalmando, vem essa declaração do ministro Silvio Almeida. Como é que você vê isso? Então, de novo, vale a mesma teoria. Ter opinião não é o problema é atacar o coleguinha. E isso também vale a nível internacional. O ministro estava no lugar certo e usou as palavras corretas. A nação brasileira tem direito a ter a sua opinião sobre o conflito. Então, você coloca a pessoa legítima, que ocupa o cargo correto, para sustentar a opinião da nação brasileira emitida pelo presidente Lula com as palavras corretas. O mundo pode estar testemunhando um genocídio. Você percebe bem na palavra dele que ele não faz um julgamento. E ele estava no lugar correto para emitir a opinião da nação brasileira. Outra coisa é o nosso chefe da nação se pronunciar lá no Egito, comparando Israel a tudo que está acontecendo com o Holocausto. Ele ofendeu a nação de Israel, principalmente porque eles sofreram o Holocausto e a gente sabe que o Holocausto é incomparável. Se isso for comparado, vai ser daqui uns anos e não vai ser por cientistas sociais, não vai ser pelo presidente Lula. Ele não tem capacidade para fazer essa relação. Não cabe a ele. Então, você vê aí a diferença entre um posicionamento que a nação brasileira tem o direito de ter, emitida pelo ministro, e uma ofensa proferida pelo nosso chefe de governo, desastrosamente proferida pelo nosso chefe de governo, infelizmente. Então, é exatamente isso que a gente vem falando. Uma coisa é Jair Bolsonaro defender os seus valores, Deus, pátria, família. Outra coisa é ele ir e falar que tem problema nas urnas, que as eleições são uma fraude, e promover isso, promover essa cultura, gerar dúvidas quanto à nossa democracia. Então, é exatamente, mas a pessoa tem que se expressar, senão ela não influencia. Ela tem que se expressar, mas ela tem que respeitar o espaço dos outros. É o que a gente sempre vem falando de responsabilidade quanto às declarações. E quanto ao conflito em si, entre Israel e o Hamas, volto a dizer, ele está acontecendo do outro lado do oceano, tem muitas vítimas dos dois lados e é covardia nós usarmos essa pauta e politizá-la para colocar, o grupo de direita é Israel, o grupo de esquerda. É covardia fazer isso, não façam isso. Nós não temos dimensão de todas as nuances desse conflito. Esse conflito, ele é centenário, ele envolve muitas coisas, muitas peculiaridades que nós não temos conhecimento. Diplomatas do mundo inteiro estudam a vida toda para poder opinar sobre esse assunto. Nós não temos a dimensão de tudo que acontece que gerou esse conflito. Então, volto a dizer, por favor, é covardia usar a morte de pessoas, a morte de civis, para politizar, para dizer que um lado está certo e o outro está errado, oportunamente para usar como viés político. Então, por gentileza, não façam isso. Isso é covardia. Isso não é cristão. Isso não é cristão. Pensem nas pessoas que estão morrendo. O que nós temos que fazer nesse momento é pedir pela paz.